Olá, muito boa noite, deusa. Vou esperar um minutinho para as deusas chegarem por aqui. Hoje a aula tem uns conceitos muito importantes, assim, é uma aula mais experiencial. Então vou contar bastante para vocês sobre a minha experiência com o minimalismo cosmético, como que eu descobri tudo isso, como que aconteceu na minha vida. Seja muito bem-vinda, deusa. Sara, como que estão as coisas por aí, Sara? Aqui tá muito frio. Ontem e hoje tá fazendo muito frio. Eu vou só esperar um minutinho. Eu já avisei lá no grupo do WhatsApp. Então as deusas já devem estar chegando por aqui. Hoje a gente vai falar de minimalismo cosmético. A Sara, ótimo. Que bom, Sara. Por aí tá frio também? Aqui tá complicado. Bom, vou esperar só mais um minutinho e aí eu vou começar a nossa aula, porque hoje tem bastante conceito, tem muita coisa que, né, que a gente vai desenrolar aqui, então eu vou começar pra gente não passar muito do tempo, porque as últimas aulas a gente tem passado uns 20 minutos por aí do nosso tempo. E aí é importante a gente manter a nossa 1 hora também, né? Bom, vou dando os recadinhos iniciais, então, enquanto as deusas vêm se achegando, e aí depois a gente entra no conteúdo. Essas aulas acontecem aqui toda terça-feira, tô vendo várias carinhas novas por aqui. Quem é novo por aqui, manda um joinha. Quem é a primeira vez que tá chegando, deusa iniciante, manda um joinha pra mim, ou então coloca, já sou deusa da tribo, deusa das antigas aqui, pra eu saber, mas tô vendo umas carinhas novas. Então, só pra dar esses recadinhos iniciais pra gente começar, tá bom, deusa? Então, essas aulas acontecem toda terça-feira, às 8 da noite, a gente fala sobre autocuidado, sobre cosméticos naturais, todos os temas que são correlacionados com o autocuidado natural, né? Como que a gente pode estar fazendo o nosso autocuidado natural. Eu sou a Amanda Bimbati, a Sara já assistiu uma aula, então já tá aqui há mais tempo, né, Sara? Eu sou a Amanda Bimbati, para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, eu sou tricologista, também sou cosmetóloga. Quanto nome difícil, né? O que é isso? Então, a cosmetologia é o estudo e a fabricação de cosméticos no geral. E a tricologia é o estudo e a fabricação de cosméticos específicos para cabelo, né? E o meu intuito aqui é estar plantando sementinhas, tá? Disseminando essa mensagem, né? Do autocuidado natural. Então é isso que eu tô fazendo aqui no perfil, com as aulas, tá disseminando esse conhecimento para vocês, para que vocês tenham autonomia de conhecer o próprio corpo e entender qual o caminho que quer seguir, né? Quais cosméticos usar, o que a gente pode usar em cada etapa do nosso ciclo, que é super importante também a gente ter esse entendimento. Essas aulas, elas não vão ter replay aqui no Instagram. Eu tô colocando algumas lá no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube tá começando a crescer por lá. Então, depois aqui da aula, quem quiser, procura lá, Amanda Bimbati no YouTube. Entra lá também, se inscreve no canal, que daqui a pouco vai ter bastante conteúdo por lá também. E também, quem não tá ainda no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui na minha bio. Assim que terminar a aula também, entra no nosso grupo do WhatsApp, que daqui a pouco vão ter vários presentinhos por lá. Eu tô para fazer. Eu vou fazer ainda esse mês, mas vai ter vários presentinhos por lá, tá bom? Então não deixa de entrar, além de receber os avisos, que são só avisos de aula, não tem um monte de coisa, de mensagem, o grupo não é para isso, é só para mandar mensagem mesmo, para avisar dos aulões. E também alguns mimos extras. Beber minha água. Então vamos começar, deusas.
O minimalismo cosmético, quero contar pra você primeiro a minha experiência com ele, assim, né? Como que começou. Eu não comecei de um dia e do nada falei, nossa, eu tenho muitos cosméticos, eu tenho muita coisa, eu tenho que diminuir isso e tenho que usar pouco. Não foi assim. A minha experiência com o minimalismo não foi essa. Foi como? Na verdade, eu comecei a querer saber o que eu estava colocando no meu corpo por conta de uma reação alérgica muito forte que eu tive. Então, quando eu estava fazendo a faculdade, eu tinha práticas usando cosméticos todos os dias. E essas práticas me levaram a desenvolver essa alergia. Então, fui na dermatologista, a dermatologista me acendeu uma luz assim de que cosmético não fica só na superfície da pele, como o que eu tinha aprendido antes na faculdade. Não fica só na superfície. A nossa pele, ela é uma barreira mecânica, porém, ela não é impermeável. Tem ativos que entram e vão sim para a nossa corrente sanguínea. Então, eu tive que suspender vários cosméticos, eu tive que fazer um tratamento longo de 1 ano e meio com um medicamento super forte que me trouxe várias consequências, inclusive ginecológicas, e foi aí que eu comecei a querer entender mais sobre a ginecologia natural também. Então, esse meu contato com os cosméticos diariamente, em grande quantidade, me levaram a querer entender mais o que eu estava colocando no meu corpo. E foi nesse caminho que eu encontrei o minimalismo cosmético, sem saber do conceito de minimalismo cosmético, sem saber que eu estava praticando aquilo, eu pratiquei. E aí depois que eu fui entender a nomenclatura, o que era aquilo, que na verdade não é só no cosmético, porque quando a gente começa em uma das áreas, no meu caso começou com o cosmético e depois começou já a ir ali permeando outros quesitos ali da vida. Então agora eu tô na parte do guarda-roupa, mas outras partes também, produto de limpeza, eu já passei também pelo minimalismo. A Sabrina, boa noite, muito boa noite, Sabrina, seja muito bem-vinda. Então, o minimalismo ele começou assim, sem nome, mas ele foi chegando, ele foi acontecendo. E como que isso aconteceu? Vou contar direitinho para vocês. A primeira coisa que eu pensei, não que eu precisava ter poucos produtos, mas que tinha muita coisa ali que ficava parada, que eu não usava e que eu jogava fora. E eu já joguei muito produto fora. Quem aí já jogou cosmético vencido fora? Me contem, deusas. Vocês já jogaram cosmético alguma vez? O cosmético passou de 2 anos e você teve que jogar fora? Isso aconteceu comigo muitas vezes. E foi a partir daí que eu comecei a entender que talvez o que eu achasse que era necessário, que era super... como que eu posso dizer? Que eu não poderia viver sem. Na verdade, eu poderia viver sem sim, porque eu já estava vivendo sem. Na verdade, eu só tinha um apego de ter aquele pote se caso eu precisasse algum dia e esse dia não chegou e o cosmético venceu. Ó, a Sabrina, já. A Sara também, vários. A Cris também, maquiagem. Cris, maquiagem é uma das coisas que a gente mais tem apego de ter várias e acaba não usando, né? Porque a gente usa tão pouquinho, que muitas vezes não dá tempo de usar tudo e acaba que joga fora, né? Então, nesse meu caminho, quando eu comecei a trocar os meus cosméticos, a troca foi gradual. E por que ela foi gradual? Principalmente por 2 motivos. Uma, porque a gente pegar tudo que a gente tem, jogar fora e comprar novos cosméticos, substituindo 10 potinhos que eu tenho lá no meu banheiro por outros 10 potinhos, só que
com fórmulas que eu considero mais naturais, então seria menos agressivos, né? Não é uma boa lógica, porque na verdade eu vou estar poluindo, né? Eu vou estar gerando muito lixo, muito lixo. Então, essa lógica da gente trocar 10 por 10, ela não é uma lógica que faz muito sentido quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente está olhando para os impactos que a gente está causando. Então, não faz muito sentido a gente fazer isso. Mas, no começo, a gente começa por aí, né? Seguindo mais ou menos o que a gente já fazia antes. Cris, na pandemia e com o uso de máscara, daí que não uso mesmo. Cris, eu assim, muito raro, eu uso um brilho labial, mas olha lá, eu uso muita manteiga para poder hidratar, principalmente agora no frio. E no máximo um blushzinho ali para dar uma corzinha na bochecha, mais nada. Mas então foi acontecendo. Então, a primeira etapa que eu considero como o início das trocas é a gente realmente olhar para o que a gente tem hoje, que a gente já usa, e a gente substituir quando acabar esse produto, a gente substituir por um que seja com uma fórmula mais natural. Geralmente nessa primeira substituição, que é essa primeira fase de trocas, a gente não faz uma mudança muito radical nessas fórmulas. A gente troca simplesmente o mesmo veículo, por exemplo, se eu tenho um creme, eu uso um creme hidratante no corpo e o meu creme hidratante corporal acabou. Eu vou querer trocar por um natural. Então, eu pego um creme hidratante com uma fórmula mais natural. Pode ser que nessa primeira troca a gente não tenha o cosmético mais natural possível. Pode ser que a fórmula seja um pouquinho melhor, mas não se cobre tanto também, Deusa, de ter o cosmético mais natural possível. É o top do natural. É 100% natural. Por quê? Porque a gente está começando a conhecer o que é o cosmético natural. A gente está começando a entender como é o mercado de cosméticos naturais, como que as empresas agem, como que a gente se comporta, como que o nosso corpo se comporta em relação àquele cosmético, né? Oi, Ana Tércia, muito boa noite. Então, essa primeira fase, que são as primeiras trocas, ela vai acontecendo durante um período longo de tempo. Eu acho que é a fase que mais demora, que é mais demorada. E é uma fase muito importante de descoberta. É a fase mais importante, na verdade, da gente ter que se esforçar mais, né? Porque a gente tá ali tentando entender o que tem dentro da formulação, tá aprendendo sobre os cosméticos, tá vendo a reação do nosso corpo em relação a esses novos cosméticos, entendendo quais são os sensoriais que a gente gosta. Então, essa primeira fase ela é muito importante e ela é a mais difícil nesse processo, porque a gente fica meio perdida, né? Quando a gente começa a entender direitinho quais são os cosméticos que a gente usa de fato no dia a dia, que já acabou, que a gente já trocou, depois a gente usou de novo e já trocou, a gente começa a perceber que na verdade aqueles 10 potinhos que tem lá no banheiro, talvez 3 deles ali a gente nem tenha tocado nele nesse período. E aí ele pode ter vencido, sei lá, né? Ficou por ali. Ou seja, a gente começa a perceber que a gente não usa tanto produto assim. E as trocas começam a acontecer, né? Essa é a primeira fase. É simplesmente trocar uma formulação convencional por uma formulação que é natural. Sara, cheguei. Seja muito bem-vinda, Sara. Aproveitar para beber uma água. Então, depois que a gente fez essas primeiras trocas, a segunda fase
é a fase que a nossa autopercepção começa a ser muito maior. Por quê? Porque aí o nosso primeiro contato, ele já foi feito. E aí a gente consegue afundar, adentrar mais, mergulhar mais a fundo no que a gente precisa, no que o nosso corpo precisa e quais são as melhores opções do mercado. E aí sim a gente consegue reduzir mais o nosso consumo. Então, por exemplo, nessa segunda fase, a gente troca, digamos assim, um shampoo, um condicionador, um creme de pentear, uma máscara capilar. A gente vai trocar 4 cosméticos começando com 2. Então, a gente pega um shampoo, mas agora não é mais um shampoo líquido. A gente já troca o veículo, então a gente sai de líquido, vai para o sólido. E por que essa troca do líquido para o sólido é boa? Porque o sólido, ele não vai água na formulação. A diferença do líquido para o sólido é que ele não vai água. Então, se ele não vai água, ele precisa de um conservante ou não precisa de um conservante, mas se precisar de um conservante menos agressivo do que um conservante de um shampoo líquido que vai água. A água, ela é essencial para que as bactérias ali, né, para que os micro-organismos se desenvolvam. Então, para não acontecer isso, precisa colocar o conservante, tá? Então, isso é importante a gente ter em mente. São 2 principais componentes que fazem os micro-organismos se desenvolverem no cosmético. É água e açúcar. Cris, eu já estou trocando os meus. Estou me surpreendendo. Gastava muito com produtos caros indicados por dermatologistas e que sensibilizaram minha pele e os mais naturais me deram efeitos melhores. Cris, isso é muito comum, tá? O que eu vou te falar aqui agora é uma verdade que eu percebi na prática também. Muitos dos dermatologistas, eles indicam vários cosméticos porque as empresas, tanto as farmacêuticas quanto as empresas de cosméticos, incentivam monetariamente o profissional médico a passar essas indicações para os pacientes. Tá? Então, muitas vezes a gente vai no dermatologista, a gente sai cheio de amostrinha grátis. Por que o dermatologista dá um monte de amostra grátis pra gente? Quem que fornece essas amostras grátis para eles? Então, é a empresa que está por trás. Então, é um mercado que tem um incentivo financeiro muito grande. Eles querem vender. Tá? Então, muitas vezes os dermocosméticos, que os dermatologistas gostam bastante, né, de receitar aí pra gente, de indicar pra gente, eles, na verdade, a formulação é muito parecida com um cosmético convencional. E na nossa legislação é um cosmético convencional. Para a Anvisa não existe dermocosmético, é cosmético. É tudo dentro da mesma legislação, porque é a mesma formulação, o mesmo componente. A Sabrina, eu comprei para testar o shampoo e condicionador sólido, mas ainda não usei. Testa e me conta, Sabrina, quero saber depois o que você usou, o que você achou também, né? E quando a gente faz essa troca de formulação, de veículo, a gente começa a perceber mudanças maiores. E aí a gente precisa ter muita paciência para testar formulações diferentes, veículos diferentes, formas de usar diferentes. Então, por exemplo, eu estou usando um condicionador sólido. Mas eu quero que o condicionador fique no meu cabelo. Eu posso diluir ele um pouquinho em água e colocar ele no meu cabelo? Claro que pode. Claro que pode. Assim como você também pode diluir o shampoo num pouco de água e ele virar um shampoo líquido. Pode? Pode. Porém, você tem que usar ele rápido, porque quando tem água e quando tem açúcar, é um ambiente quentinho e gostosinho para os micro-organismos crescerem ali.
A Sabrina, verdade. E tem uns que ainda dizem que só aquela determinada marca é boa, sendo que tem às vezes, genéricos, mas às vezes só quer ganhar em cima da gente. Exatamente. Tem bons e nem tão bons profissionais em todas as áreas. A gente precisa tomar muito cuidado e entender mesmo qual é a lógica do sistema como um todo, para a gente não cair no greenwashing, para a gente não cair nesses conceitos que muitas vezes é só para fomentar financeiramente quem já é rico, né? As empresas. A Sara, faz uns 5 anos que um shampoo para dermatite deixou meu cabelo elástico, quebrando muito. Aí decidi que nunca mais ia usar nada disso. Pois é, Sara, tem vários cosméticos que na verdade são indicados pra gente e na verdade, né, não trata o problema, né? Quando é dermatite, algo nesse sentido, eu acho que é muito melhor a gente usar um produto que é mais natural, que não tem conservante, que não tem corante, que não tem nenhum tipo de produto que é mais agressivo, que possa causar mais alergia e possa piorar a dermatite, porque a pele fica muito sensível, né? Do que a gente tá usando um cosmético que só tem um nome bonito e, na verdade, é um cosmético convencional, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa se atentar muito, tá? Então, nessa segunda fase, a gente precisa ter muita paciência também, viu, Deusa? Porque é quando a gente vai experimentar. Então, muitas vezes, pode ser que a gente use um shampoo e um condicionador sólido e que a gente não se dê muito bem com aquele shampoo. Por exemplo, a gente usa um shampoo que é saponificado. O shampoo saponificado, geralmente, ele tem uma dificuldade maior da gente se adequar a ele. Então, tem um tempo maior de utilização para que o nosso corpo vá se adaptando do que o shampoo não saponificado. E se a gente começar direto no saponificado, pode ser que o baque seja muito grande. Aí o corpo fala, opa, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Vou produzir óleo, produzir muito óleo, porque está precisando. E, na verdade, não tá. Então, esses efeitos, eles são minimizados também conforme a gente vai entendendo o tipo de cosmético e vai testando, né? Então, eu sempre dou essas dicas, assim, de ir aos poucos. Eu sempre falo nas minhas aulas, vá devagar. A gente não precisa de pressa. Devagar também é tempo. O devagar também é tempo. A gente não precisa estar sempre correndo para fazer tudo correndo. Não precisa. Então, aos poucos, a gente vai chegar lá. E esse aos poucos é muito bom para que o nosso corpo vá reagindo e entendendo o que está acontecendo. Então, aí a gente vai dando passos firmes. A gente não faz uma troca e depois fala, nossa senhora, não gostei, não quero isso aí mais não. E aí vai tentar outro, não, mas também, nossa, não deu certo não, vou voltar. Então, quando a gente vai muito acelerado, pode ser que a gente se atropele ali, né? Atropele as coisas, o andamento das coisas, tá? Então, vamos devagar, trocando aos poucos, sentindo o que faz sentido ou não naquele momento. E aí, por último, depois que a gente já fez essa segunda etapa de trocas, né? Já trocou, então aí que a gente diminui muito, muito, muito os nossos cosméticos. Hoje em dia, Deusa, no meu banheiro, eu pensei nisso, eu até vou fazer um riso essa semana sobre isso. Eu tenho 2 produtos de cabelo. Eu já fui dessas pessoas que tem uns 10 potes embaixo da pia, mais uns 7 ali no chuveiro, mais uns... Olha, eu tinha muito no quarto, no guarda-roupa. Então, eu tinha cosméticos espalhados só para cabelo, por exemplo. Fora a quantidade de perfume que eu tinha. Fora os produtos para o corpo. Muitos produtos. Então, nessa segunda etapa,
é quando a gente percebe de verdade o que é essencial e o que a gente pode minimizar, né? Que a gente pode diminuir. Então, é isso. A gente, quando a gente começa a perceber o que é essencial de verdade, o que a gente usa de verdade, quando vai fazendo essas trocas, aí a gente começa a perceber que a gente não precisa de tudo isso. Não precisa de cosméticos para cada área, não precisa ter inúmeros potinhos. Vou falar mais uma coisa para você, Deusa, que pode ser assustador. A Sara passava da validade antes de acabar. Muito, né, Sara? Muito. A Nana, pro rosto... O que pro rosto, Nana? Os cosméticos tinha muitos pro rosto. O que acha do uso de vinagre para substituir o shampoo? O vinagre, na verdade, ele não é para substituir o shampoo. Muita gente usa para fazer enxágue, para substituir o condicionador. Ele funciona? Funciona. Eu não gosto de usar frequentemente o vinagre. Mas ele funciona, ele não fica com cheiro super forte, nem nada disso, ele funciona sim. Uso algumas vezes, mas não frequentemente. Eu costumo usar um condicionador em barra. Inclusive tinha um aqui, pra eu poder descer com ele. Ai, eu acho que ele não tá mais aqui, Deus. Eu ia mostrar. Acho que eu já desci com ele. Mas dá pra usar também o vinagre. Eu prefiro o condicionador mesmo, tá? Em barra. E eu não uso condicionador todas as vezes. Na maior parte das vezes, eu uso só o meu champoonete mesmo. Eu não preciso do condicionador. Dessa vez, por exemplo, olha, eu acho que as 3 últimas vezes que eu lavei meu cabelo, eu não usei condicionador. Tem vinagres específicos, né? Geralmente os de maçã, se for orgânico, melhor. Tá? O vinagre de álcool, ele não é muito bom para passar no cabelo. O de maçã, se for orgânico, melhor. E, o que eu ia falar contigo, Deusa, que pode ser assustador. Na maior parte das vezes, o creme que a gente paga super caro pro rosto, muito mais caro que o creme do corpo, é exatamente igual ao creme do corpo, só muda a quantidade de água também. Ou seja, muitas das vezes a gente tá pagando bem mais caro só porque tem um pouquinho menos de água. A Sara, ou um pouquinho mais de água. Muitas vezes ele fica mais líquido porque tem mais água. A Sara, vinagre em todas as lavagens não dá muito certo, não. Sara, eu na verdade eu não gosto muito de passar vinagre no cabelo. Eu passo bem raramente mesmo, assim. Só quando eu quero que ele fique mais brilhoso, né? Porque o vinagre, ele fecha mais as escamas do cabelo. Ele deixa o cabelo mais brilhoso mesmo. Mas bem pouco. A Maria, só passar e deixar vinagre de maçã? Você passa, Maria, e depois você pode fazer um enxágue com água mesmo. Passa o vinagre, né? Faz o enxágue e depois põe a cabeça embaixo do chuveiro, só tira o excesso e seca. A Nana, pra quem tem acne, como fazer minimalismo? Nana, com cosmético natural, a melhor coisa é fazer o minimalismo, mesmo quem tem a pele acneica, mesmo quem tem a pele oleosa. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu ainda tenho muita acne, acho que, não sei se dá pra ver na câmera, mas eu ainda tenho bastante acne. E eu gosto muito dos óleos essenciais, o de melaleuca e o de lavanda, pra me ajudar. Pode parecer muito estranho o que eu vou falar agora também, mas as manteigas, tanto a de manga quanto a de cupuaçu, quando a minha pele tá produzindo muito óleo e eu tô ficando com muita acne, que às vezes fica até aquela acne interna, sabe? Que fica um caroço dolorido. Quando eu passo a manteiga, no mínimo 3 dias, tá? Passa todo dia à noite. Melhora muito a minha acne. E aí parece estranho porque a gente tá passando ali um lipídio, né? Uma manteiga. Mas melhora muito a acne. Tanto a manteiga de manga quanto a de cupuaçu. Eu gosto muito.
Então ela faz a proteção da pele e a pele não precisa produzir mais oleosidade, então acaba que a acne diminui bastante. E eu revezo também os dias ali de passar óleo essencial de melaleuca com óleo essencial de lavanda. Gosto de colocar no óleo vegetal de girassol, tá? Prensado a frio. Também vai muito bem. Ou de gergelim também é muito bom. Mas o hidratante facial com outros componentes, como por exemplo protetor solar, não entendi sua pergunta. Não entendi. De passar os dois juntos, não entendi. Você pode fazer de novo, por favor, me explicar um pouquinho melhor? Onde achamos essas manteigas? Tem em lojas na internet mesmo. Eu recomendo muito a manteiga de cupuaçu da Pará Oil. Inclusive os óleos vegetais deles são maravilhosos. Lá eles fazem agricultura agroecológica, lá no Pará. E eles têm uma plantação super sustentável. A cadeia de produção deles é muito bonita mesmo. Eles têm cuidado com todo mundo, com funcionário, com tudo. E os óleos são de produção agroecológica. Então, assim, bem confiáveis, tá bom? Depois me manda um direct que eu te passo direitinho o contato deles, tá? E quem é deusa da tribo tem desconto também no site. Eu te passo esse cupom de desconto, tá bom? A Sara, argila também é bom para acne? Argila também é bom para acne, é um secativo. E aí, o que acontece? É muito bom a gente passar a argila, a gente faz a máscara, principalmente a argila verde, depois usa uma manteiga. Porque se a gente tira demais o óleo, a pele vai entender que tem que repor o óleo e vai produzir muito mais, tá? A Nana, argila tem a impressão que piora. Será que é porque você faz a máscara de argila e depois não passa nada? E aí pode ser que dê o efeito rebote, que a pele entenda que tá seco, que precisa produzir mais óleo e aí produz mais óleo. A Sheila, amo os óleos vegetais, parei de usar condicionador e só uso óleo vegetal. Eu também amo, Sheila, de verdade. Eu como finalizador eu uso o óleo vegetal ou a manteiga. Eu gosto bastante de manteiga, bastante, assim, eu uso manteiga pra tudo. E aí só um pouquinho de óleo ou manteiga já faz a finalização. Então, Deusa, só para concluir o pensamento, essa segunda etapa ela é muito importante pra gente, tá? É nela que a gente vai começar a entender o que faz sentido e o que não faz sentido mais. E deixar pra lá o que não faz sentido mais. E aí, depois dessa etapa, tem só mais uma etapa, que é a etapa de fazer os próprios cosméticos. E aí é a última mesmo, é quando a gente já fez as nossas trocas, já entendeu o que o nosso corpo precisa de verdade, o que a gente usa em cada momento, e aí a gente aprofunda mais ainda na formulação, nos ativos, não só o produto como um todo, né? Não só o potinho e tudo que tem dentro dele, mas qual é a mágica ali de pegar alguns ingredientes que são incríveis, misturar e dali fazer a nossa própria alquimia. Dali surgiu o nosso autocuidado. Então, a gente misturar os ingredientes que em cada momento a gente precisa é incrível. E aí que a mágica acontece. Para mim, essa última etapa é a etapa mais gostosa, é a etapa de descoberta mais a fundo do que o nosso corpo quer, em qual momento, né? Então, em momentos do meu ciclo, a minha pele tá muito mais tranquila de acne. Então, por exemplo, agora eu tô no 3º dia da minha lunação. Agora tá muito mais tranquilo. Há 4 dias atrás eu tava toda empipocada, né? De espinha. Então, é isso. Hoje eu preciso de um cosmético diferente do que eu precisei há 4 dias atrás. Daqui 4 dias, provavelmente vai ser um cosmético diferente do que eu preciso hoje. E é aí que quando a gente sabe fazer, né, os próprios cosméticos, a gente consegue mudar essas matérias-primas e aí fazer o cosmético específico para cada etapa do nosso ciclo.
Você comentou que não compensa o uso de hidratante facial devido à sua composição, mas referente aos hidratantes faciais que prometem uma composição diferenciada, como por exemplo com fator solar. Hidratante com fator solar, eu não recomendo, tá? O que eu recomendo é passar um protetor solar. Um protetor solar que é protetor solar. Não um cosmético que seja um creme que tenha fator solar. Por quê? Porque a proteção solar é algo muito sério e que a gente precisa ter muita responsabilidade, tá? Eu indico protetores solares que são naturais e para usar com responsabilidade. Então, vai ter exposição ao sol? Sempre com proteção solar de um protetor solar, não de um creme hidratante. Eu não passo protetor solar todos os dias, estou te falando da minha experiência. Por quê? Porque eu não me exponho ao sol todos os dias. A maior parte dos dias, quando eu faço uma exposição ao sol, é uma exposição controlada. Então, ou é de manhã, ou é no final da tarde, por mais ou menos 10 a 15 minutos. E geralmente eu não exponho o rosto, ou se eu exponho o rosto, é pouco, mas eu exponho partes como as pernas, os braços, algumas vezes a barriga, as costas. Por quê? Para que o meu corpo produza vitamina D. Eu não faço exposição solar para ficar mais morena, digamos assim. Ou então, na rotina que eu tô atualmente, eu não trabalho com exposição ao sol. Então, eu não preciso dessa proteção todos os dias. Mas, se você tem, que fazer essa exposição ao sol, use protetor solar, tá bom? Cremes, qualquer outra coisa que fale que tenha fator de proteção, não é seguro usar como protetor solar, tá bom? Então, assim, não descarte protetor solar por conta de um creme hidratante. Bom, o que você acha desses hidratantes? Já falei, então, né? Com proteção solar, eu não recomendo. Amanda, mas cosmético multifuncional, não é por aí. O multifuncional, quando a gente fala de protetor solar, não tem nenhum cosmético que faça a vez do protetor solar, não tem. Esse eu acho que é um dos poucos cosméticos que não tem como ter algum outro que vá substituir o efeito dele. O restante dos cosméticos a gente consegue substituir? Sim, a gente consegue usar um produto para várias funções. Por exemplo, se a gente usar a manteiga de cupuaçu, a gente usa no corpo, a gente pode usar no rosto? Pode. Por quê? Porque a manteiga de cupuaçu, ela não tem um grau de comedogenicidade. O que é isso? Ela não faz um filme forte na nossa pele e não tampa os nossos poros. Então, ela não causa acne, né? Ou o grau de causar acne é baixo, é pouco. Então, a gente pode usar tanto no corpo quanto no rosto. Para quê? Para hidratação, né? Então, para segurar a água que a nossa pele já tem. A gente pode usar as manteigas, pode usar os óleos, pode usar. Alguns óleos a gente pode usar tanto no rosto quanto no corpo, como é o de semente de girassol. Outros a gente não pode usar. O óleo de coco, por exemplo, não é recomendado a gente passar no rosto. Por quê? Porque ele forma esse filme muito forte. E aí pode ser que dê acne, tá bom? Então, tem cosméticos que a gente pode usar, um cosmético pro cabelo, pro rosto, pro corpo? Claro que pode. Usa no pé, usa na mão, usa no corpo como um todo, usa no rosto, também usa como finalizador no cabelo. O óleo de semente de girassol é um desses óleos que pra mim é super multifuncional. O óleo de gergelim é outro óleo, também super multifuncional. Manteiga de cupuaçu, manteiga de manga, manteiga de abacate. Eu adoro os ingredientes brasileiros, assim. Eu dou muita prioridade para os ingredientes brasileiros, eu acho que são incríveis. Deixa eu ver se tem mais.
mais pergunta. Tem mais, né? A Cris, protetor solar é tão importante quanto os dermatologistas afirmam ser? Cris, é muito importante sim, porque aqui no Brasil a gente tem um risco alto de câncer de pele, né? Então a gente precisa ter consciência disso, como eu falei. Se eu vou me expor ao sol e essa exposição não é controlada, eu preciso usar um protetor solar. Eu sugiro que seja o mais natural possível. Esses dias atrás saiu uma notícia que a Johnson & Johnson fez um recall. O que é isso? Eles tiraram vários produtos do mercado, da Neutrogena e de uma outra marca deles, né? Porque a Johnson é um conglomerado, né? Porque o protetor solar tinha um componente que ele dava uma reação e aí fazia um composto que é cancerígeno. Muitos dos protetores solares que são químicos, eles usam alguns ingredientes que pode fazer essa reação química na fórmula e resultar nesse componente que é cancerígeno. Então, assim, e não é só câncer, tá, Cris? Tem muitas outras coisas que pode surgir, né? Então, tudo que a gente coloca no nosso corpo, tudo, a gente precisa ter muita consciência disso, tá? E que tudo tem um impacto. Então, assim, a gente ter o controle disso, a quantidade e também o que a gente coloca todos os dias, porque somando todos os dias é uma grande quantidade, sim, é fundamental, tá bom? Então, o que eu te recomendo? Protetor solar é muito caro, Amanda. É caro hoje em dia. E hoje em dia não tem como fazer protetor solar em casa. Por quê? Porque precisa ter muito teste comprovando que aquilo é eficaz. É caro, mas faz um esforço, tá, Cris? Faz um esforço. Quando você for trocar, tenta comprar o natural mesmo, 100% natural. Tem alguns que são mistos, por exemplo, os infantis geralmente são mistos, natural e químico junto. Mas tenta comprar o natural, tá bom? Tem muitas coisas, gente. Tem inclusive alguns estudos sobre alguns tipos de alopecia com protetor solar também. Mas ainda não tem nada concreto. Então é muito difícil a gente afirmar alguma coisa porque não tem nada concluído ainda. Mas é complicado, sabe? Tem muita coisa surgindo, né? E eu, por exemplo, eu não gosto de me arriscar a componentes que pode ser que daqui 20 anos descubra que tá me fazendo mal. Depois de 20 anos usando, né? Já foi. Também tenho acne totalmente ligada ao meu ciclo, mas ainda faço uso de sabonete facial, tônico e hidratante facial. Esses 3 passos, eles são importantes? Sim. Mas é muito bom também, é muito importante a gente entender que a gente fazer isso de forma automática, né? Sempre ter que, eu tenho que fazer os 3 passos, tenho que fazer porque tem que fazer. Por que tem que fazer, né? Por que tem que fazer? Muitas vezes não tem que fazer. Então, é por causa da acne. Mas será que precisa sabonete, tônico, hidratante todas as fases do seu ciclo? Pode ser que tenha a fase que você precisa, pode ser que tenha a fase que você não precisa dos 3. Você precisa testar e ver o que o seu corpo te fala. Só ele vai conseguir te dar essa resposta, né? Se precisa mesmo. Então, é muito importante a gente questionar, né? Todo mundo fala, tem que ter. Qual que é o segredo da pele perfeita? Limpeza, tonificação e hidratação. Nossa, se fosse assim, todo mundo ia estar com a pele perfeita, porque é só fazer os 3 passos. Não é assim, não é. Muitas vezes a gente piora o estado da nossa pele por estar fazendo isso, né? Então, quando a nossa pele, ela precisa, né, tá pedindo por
tonificação, por limpeza, por hidratação, a gente dá os 3 passos. Pode ser que tenha vez que não precise de hidratação, pode ser que tenha vez que não precise de tonificação. E aí? Pode ser que tenha vez que a gente não precise ficar passando sabonete demais também no rosto, porque tudo que é em excesso também pode fazer mal, né? Na maioria das vezes faz mal. Nunca encontrei protetor solar com uma composição mais natural, pelo contrário, sempre estão relacionados à maquiagem, como por exemplo o que tem cor. Tem alguns que não tem cor, tem alguns que tem cor, mas o que tem cor pode ser natural também, eles usam minerais, né, para pigmentar. Me manda uma mensagem depois, um direct, que eu te passo algumas marcas de proteção solar natural, tá bom? A Nana, Mustela é bom? Amiga, Mustela, olha, vamos conversar no direct também sobre os produtos em específico, pode ser? Me manda depois uma mensagem e a gente conversa melhor sobre as fórmulas. É melhor do que o convencional geralzão, mas o que é ser bom, né? É ser 100% natural? Não é 100% natural. Então, assim, depende também do propósito que a gente quer, tá bom? Bom, vou continuar rapidinho e aí depois eu volto a responder as dúvidas, que tá com bastante dúvida hoje, tô gostando bastante. Então, Deusa, só pra gente concluir, essas 3 fases, elas são super importantes pra gente entender que o nosso corpo, como eu acabei de falar aqui, o nosso corpo, ele muitas vezes não precisa de tudo que a gente acha que precisa, né? E na maior parte das vezes a gente não precisa de tudo isso. E o conceito de minimalismo cosmético, ele não é ter pouco produto. Eu tenho 2 produtos no meu banheiro, mas pode ser que para você, o seu banheiro minimalista, ele não seja com 2 produtos, seja com 4, com 6, com 10. Eu não sei. E o minimalismo não quer dizer quantos produtos você precisa ter no seu banheiro, mas sim quais são os essenciais para você. E aí a quantidade de coisas que forem essenciais na sua vida é o que vai tornar a sua rotina minimalista. Então não tem um número definido. Não tem uma caixinha onde a gente fala assim, ó, eu tenho que ter no máximo 5. E você tem que ter no máximo 5. E todo mundo tem que ter no máximo 5. Não é isso. Porque o que é essencial para mim pode não ser suficiente para você. Ou o que é essencial para mim pode ser demais para você. Então, o minimalismo é isso. É a gente descobrir o que é essencial e manter só o que é essencial. Então, nesse processo, nesses 3 passos, né? Nessa primeira fase, que é essa fase de descoberta, de entendimento dos produtos, da formulação, as primeiras trocas, depois a gente vai e aprofunda essas trocas, a gente troca por veículos diferentes, a gente vê o que realmente faz sentido usar, a gente vê qual produto que pode fazer a vez de quantos outros. Então muitas vezes a gente substitui o óleo de girassol, por exemplo, por 4 cremes. Creme de pé, creme de mão, creme corporal, creme facial. Ai, Amanda, mas o óleo, ele não hidrata assim, né? Ele não devolve água. Não, ele não devolve água, mas ele mantém muito a umidade natural da nossa pele, tá? E ele entra assim, ele causa uma emoliência. A nossa pele fica muito mais emoliente, tá? Se precisar muito de hidratação, que na maioria das vezes não precisa, a gente pode usar uma glicerina vegetal de vez em quando precisar. Ou então um gel de aloe vera quando precisar. Mas a maior parte das vezes, Deusa, no dia a dia, a manteiga e o óleo vegetal segura muito bem. E esse negócio, ó, mais uma coisa aqui, polêmica, esse negócio da gente ter que misturar óleo e água, porque precisa ter uma emulsão, um creme, porque tem que ter água e tem que ter óleo, porque a água vai
né, vai ficar ali na pele. Gente, a natureza não fez isso desse jeito assim, misturado, né? Se ela não fez, é porque... Será que a gente precisa mesmo? Será que é essencial mesmo ter uma emulsão? Por que a gente não pode devolver óleo quando precisa de óleo? Por que a gente não pode devolver água quando precisa de água? Tem que ter os dois juntos sempre? A minha opinião é que não. Não precisa ter os dois juntos sempre. A gente pode devolver só o que ela precisa. A Débora, eu tinha medo de usar girassol no rosto pela vitamina E e manchar. Débora, é super tranquilo usar óleo de girassol no rosto. O que eu costumo fazer com o meu autocuidado, tá? Eu sempre gosto de passar os cosméticos, esses que vão ficar na pele à noite. Então, por exemplo, óleo essencial, mesmo os que não tem nada, por exemplo, os que não são cítricos. Os cítricos a gente sabe que mancha a pele se sair no sol, né? Os que não são cítricos, não tem nada de, né, que manche e tudo mais. Eu não passo e não saio no sol. Por quê? Porque o calor, ele degrada as moléculas de tudo. Por exemplo, quando a gente pega um pote de óleo, né? Vamos supor um óleo de cozinha. Não sei se você já teve essa experiência. Um óleo de cozinha. Se passa muito tempo no sol, ele rancifica. Por que ele rancifica? Ele fica com um cheiro ruim, um cheiro de óleo mesmo, aquele óleo, sabe? Um cheiro rancificado. Por que isso acontece? Porque as moléculas se degradam. A mesma coisa é quando a gente passa no nosso corpo. Se a pele absorve rápido, né? O óleo de girassol é absorvido mais rápido. Mas o que fica de resíduo ali pode se degradar, pode rancificar. Eu não acho legal, sabe? Então eu sempre uso à noite. Principalmente quando é óleo essencial ou quando é para algum cuidado, eu gosto de fazer à noite. O que eu gosto de fazer de autocuidado de manhã? Gosto de tomar um chá de hortelã. Às vezes eu faço um escalda-pés para me dar uma energia gostosa durante o dia. Mas cosmético no rosto, geralmente eu não passo. Não passo, né? Eu lavo de manhã, lavo. Às vezes passo uma manteiga aqui em volta do nariz, em lugares que eu sei que o meu corpo tá precisando. Ele tá me contando que ele tá precisando. Por quê? Porque às vezes descama aqui, né? Às vezes um pouquinho aqui em volta da sobrancelha, mas no rosto inteiro não preciso passar. Por quê? Porque a minha própria pele produz o que ela precisa. Eu não preciso ficar enfiando coisas ali. O meu corpo é autossuficiente, né? Às vezes é muita agressão externa pela nossa rotina que a gente vive, que é desconectada com a natureza. Muitas mulheres vivem na cidade grande, como eu vivo na cidade grande. Então, a gente não é tão conectada ao nosso natural quanto o nosso nível máximo. Então, a gente precisa dar um reforçozinho, mas o nosso corpo, ele produz coisas sim. A gente não precisa tuchar cosmético até não querer mais, não. A gente só precisa reforçar o que ele tá precisando. A Nana, e para acne inflamada, pele sensível, pela inflamação, precisa do protetor para não piorar as manchas? Nana, sim. O protetor solar, ele é muito útil quando você vai fazer qualquer tipo de exposição ao sol não controlada, exceto, né, essa exposição como eu te falei, né, ou bem pela manhã ou pela tarde, de 10 a 15 minutos no máximo, muitas vezes não no rosto, evitar no rosto, né? Então, quando você vai sair e fazer essa exposição, sim, precisa do protetor solar. A Cris, eu uso um japonês da Bioré. Nem sei se é natural, mas uso tão pouco. Cris, pouquinho em pouquinho, junta todos os dias, 365 em um ano, junta 20 anos, não é pouco. 20 anos assim, né? Quanto tempo a gente usa protetor solar na nossa vida? Muito tempo, né? A Maria, óleo de semente de uva para pele oleosa pode usar tranquilo? O óleo de semente de uva, ele é mais fininho. Eu prefiro o óleo de semente de girassol ou de gergelim do que o de semente de uva
para pele oleosa, mas pode? Pode usar sim. A Cris, pele perfeita só com filtro de Photoshop. Exatamente. Exatamente. A Raíssa, entrei na live só pra dizer que só uso óleo de coco, mais minimalista impossível. Muito bom. Tem gente que se adapta muito bem ao óleo de coco, tem gente que não se adapta ao óleo de coco, né? Então, como ele é mais pesado, ele é muito bom para quem tem a pele mais seca, mas quem tem a pele mista, oleosa, por exemplo, pode não se dar bem. Quem tem um cabelo mais fino, por exemplo, pode não se dar bem também. Então, vai muito, né, da característica mesmo da pessoa. Mas tem vários óleos, várias manteigas que podem fazer a vez do óleo de coco também. Sérum é algo que está muito comentado. Realmente é um cosmético muito necessário e realmente faz tudo o que promete? O sérum, ele é um tipo de emulsão ali também, a maioria deles, né? Ou ele é mais pro aquoso, geralmente. É só um veículo. Com um nome bonito. Entende? Então, assim, tem alguns que tem vários componentes ali, como da beleza limpa, né? Que o pessoal promete muita tecnologia, né? O pessoal promete muita tecnologia. De verdade, eu acho que quanto mais simples, melhor. Por quê? Porque a natureza já fez tudo pela gente ali. A gente não precisa complicar nada. Tudo que é difícil, a natureza já fez pra gente. Então, assim, é um nome bonito. E é um veículo, assim como o creme, assim como o óleo. É um veículo, né? Então, depende da composição do sérum, depende o que ele promete, depende de vários fatores. Cris, às vezes o meu corpo só precisa que eu me lembre de beber mais água. Cris, exatamente. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa. Na verdade, às vezes a gente só precisa beber uma água, tomar um chazinho de manhã, parar de pensar muita besteira. Às vezes tudo que a gente precisa é só isso. Às vezes ter 10 minutos da gente, sei lá, escrever uma cartinha ali pra nós, com pensamentos. Às vezes isso é o autocuidado. Às vezes não precisa ser skincare, né, Cris? Muitas vezes a gente não precisa de nada complicado. Na maior parte das vezes a gente não precisa de nada complicado, tá? A gente é que complica. A gente é que dá nomes bonitos. A gente aqui coloca muitos componentes, muitos produtos, muitas coisas com funções que a gente nem sabe, mas como é difícil, deve funcionar, né? Porque tem um nome difícil, talvez, ou não. Então, na minha visão, Deusa, de verdade, quanto mais simples, melhor. A gente tem que entender o que está fazendo. E se é difícil e a gente não entende, não tem por que fazer. Né? Qual a sua opinião sobre Botox? Olha, se você quer fazer o Botox, vá num lugar de confiança, sabe? A gente tem muitas terminações nervosas no rosto, muitas. E é muito perigoso, né? Todas as regiões que são aplicadas têm muitas terminações, então é bem perigoso. Eu não tenho nada de nada, eu nunca fiz uma cirurgia plástica. A única coisa que eu já fiz no meu rosto foi tirar uma pintinha que eu tinha aqui. Eu só tirei pintinhas, já tirei algumas do corpo também, uma do pescoço, mas é isso. É muito difícil, assim, falar sobre, né, o que as pessoas pensam, assim. Na minha visão, eu não vejo necessidade, tá? Pra mim, eu prefiro envelhecer e sentir o meu corpo envelhecendo mesmo, porque é isso. A natureza é isso, né? A gente vai envelhecendo mesmo. E é esse que é o sentido da vida ali também, né? Esse que é o caminho, é o percurso.
E se eu tô envelhecendo, eu fico muito feliz de estar envelhecendo, né? Porque eu tô tendo a oportunidade de viver isso, de viver o meu envelhecimento, de ver as mudanças no meu corpo. Isso é uma oportunidade pra mim, né? Então, eu tento não nadar contra a corrente. Se tá acontecendo, é porque tem que acontecer. Igual meus cabelos brancos, tenho vários, muitos, vários. E eles estão aqui comigo. Aprendi que eles fazem parte de mim e estão fazendo parte do meu processo de envelhecimento. Nana, se eu te contar, te mostrar o tanto de produtos que tenho pra acne, eu imagino, Nana, eu já tive muito também, sabe? E muitas vezes o que a gente precisa, né, para desinflamar o nosso corpo é isso, né, que a gente falou aqui anteriormente. É beber um chazinho de vez em quando, é entender que às vezes essa acne, a maior parte das vezes é emocional também. Então, o que tá fazendo esse emocional tá desse jeito, né? O que tá me fazendo ficar nervosa? O que eu posso fazer para melhorar, né, esse meu estado, ao invés de querer focar na acne, por exemplo? Por quê? Porque se eu focar na acne, eu vou estar focando não no problema de verdade, mas no sintoma. Enquanto eu tiver com o problema de verdade, vai continuar acontecendo, né? Por exemplo, quando eu tive a minha alergia, né? Se eu focasse só na acne, eu ia continuasse usando todos os cosméticos, eu ia focar só no sintoma, só que eu ainda ia estar causando problema ali, né? Então ia continuar acontecendo, né? A gente precisa ver de onde que tá vindo, onde que tá o nosso problema. Será que é no emocional? Será que é no entendimento dos nossos ciclos? Será que o que será que tá acontecendo ali? Porque a nossa vida é como um todo, ela é fechadinha, tudo tá ligado ali. Tudo. Não adianta a gente achar que o nosso físico é aqui, é numa caixinha aqui, o nosso emocional é aqui, não tem nada a ver. Então, se eu tô com acne, eu tenho que tratar o físico. Muitas vezes o problema é aqui. Muitas vezes o problema é no emocional. E aí o nosso corpo reage, porque ele fala com a gente. Quando a gente sente dor, é um sintoma. Se a gente tá com cólica, a gente tá com dor. É um sintoma. É um sintoma de que algo tá acontecendo de errado. É natural sentir dor? Não. Não é natural sentir dor. A gente sente dor quando a gente tem alguma coisa que tá causando essa dor. Que pode ser físico ou pode ser emocional. Então, é isso, Deusa. A gente precisa entender de onde tá vindo. E não simplesmente ter muitos potes que vão ali solucionar, fazer milagre. Que não é isso. Não é isso que vai resolver nosso problema. Parabéns pela visão e por passar tudo pra nós. Eu é que agradeço o espaço e por vocês estarem aqui comigo, firme e forte, tendo essa conversa. Que tá sendo super importante a gente ter essa troca. Eu agradeço de coração de estar aqui com vocês. A Maria, eu descobri que minha acne é emocional. Deu cortisol alto, mais serotonina baixa. Após ter descoberto, tô calma, controlo meu estresse e minhas acnes estão cada vez melhor, secando elas. Tá vendo, Maria? É exatamente isso. Então, se a gente fica ali só focando no sintoma e não no problema, a gente não vai estar solucionando de verdade, né? Então, é isso. Se tá no emocional, a gente precisa entender como controlar esse emocional. As plantas podem ajudar, mas aqui, ó, né? Tá aqui dentro. A solução tá dentro de nós. A gente precisa olhar pra dentro, sem medo de olhar pra dentro, porque a gente tem medo, né? A maior parte das vezes a gente tem medo, a gente não quer. Por quê? Porque é escuro. Porque a gente não sabe muito bem o que vai encontrar ali dentro. Porque dói. Dói olhar pra dentro. Dói olhar, né? Parar tudo, silenciar o mundo que tá fora, voltar pra dentro
e ver que muitas coisas que nós estamos se formando ali, né? Nossos pensamentos, quem nós somos, o que o nosso corpo é de fato, dói olhar e perceber que não é o que a gente imagina, né? Muitas vezes voltar para dentro aqui é dolorido, mas é lá que tá as respostas. É só a gente voltar para dentro que a gente vai conseguir saber onde tá o verdadeiro problema. Ah, Nana, eu nem sei como olhar para dentro. Nana, muitas mulheres não sabem, né? A gente não tá acostumada a fazer isso. A gente não foi ensinada a fazer isso, né? E é um processo que hoje, como a gente foi ensinada a só olhar para fora, a só olhar o externo aqui, é um processo que hoje pra gente não é assim fácil, que a gente não sabe fazer mesmo, a gente não sabe o caminho, né? E é um caminho muito bonito, é muito bonito. Não sei se a Sara ainda tá aí, mas a Sara participou da teoria única. Na teoria única, a gente faz esse processo de voltar para dentro. A gente vive um mês, né? Um ciclo completo. Então, são 4 luas que a gente vai e a gente volta para dentro. E a gente entende tudo o que está acontecendo, todos os nossos sentimentos, todos os nossos projetos, tudo. Então, a gente se redescobre ali. E não é simples fazer isso hoje em dia, porque a gente não está acostumado a fazer, né? Então, é algo, Nana, que eu não consigo te explicar assim agora, aqui, ó, a gente já passou do nosso horário. Mas eu não consigo te explicar assim em 5 minutos. Por quê? Porque é um processo que a gente precisa de tempo. De tempo de entender que pra gente se voltar aqui, né? Pra gente voltar a ser quem a gente é, pra gente se conectar com a fonte. Que fonte é essa, Amanda? Como ligar na tomada? É tipo ligar na tomada. A gente tem que se conectar com a nossa fonte de vida. O que faz a gente estar vivo? O que dá vontade da gente levantar todos os dias da cama? Né? O que dá vida? O que dá sentido pra gente fazer tudo que a gente faz? É isso, né? É a gente se conectar de novo com essa fonte de vida. E fazer isso, quando a gente já tá muito desconectada, tá muito longe, a gente tem que achar o caminho, né? A gente tem que entender aonde que tá essa fonte. Então é um pouquinho mais demorado, Nana. Deusa, eu agradeço demais a presença de todas vocês aqui nessa roda linda que a gente fez hoje. Eu agradeço cada terça-feira da gente estar juntas. Sério. Espero ter contribuído para que a sua visão de produto, de entendimento do próprio corpo comece ali a fazer esses primeiros passos de verdade, tá? Então, sem pressa, começa a trocar umas coisinhas, depois tenta ir fazendo essas trocas mais profundas, depois tenta fazer os seus próprios cosméticos. E mais do que fazer produto ou experimentar produto, quando você fizer essas trocas, sinta, olhe para o seu sentimento, o que você sente sobre isso, o que o seu corpo está reagindo sobre isso, tá bom? Essa é a principal mensagem da aula de hoje, né? O que o seu corpo tá te falando, tá? E aí a gente vai achar o nosso essencial. E quando a gente acha o que é essencial para nossa vida, a gente começa a viver no minimalismo, tá bom? Obrigada, deusas! Até semana que vem, até terça que vem. Uma boa semana para vocês. E a gente continua a nossa conversa tanto nos stories quanto no feed. Tem muita coisa boa ainda essa semana que eu vou mostrando para vocês, tá bom? Um beijão, até semana que vem.